Olá, sou Débora Sanches, arquiteta, urbanista, professora. Gostaria de agradecer ao convite, e a oportunidade para falar sobre o problema das tipologias das casas extremamente adensadas nas comunidades vulneráveis e o Covid-19. Acho importante, antes de tudo, mencionar que em muitos países com desigualdade e segregação socioespacial, o isolamento social será ainda mais difícil de ser realizado, apesar de ser fundamental para combater a disseminação da doença. Vale lembrar que no Brasil somos mais de 211 milhões de brasileiros e metade desta população não tem saneamento básico, moram em áreas sem saneamento básico, sem coleta de esgoto. É importante destacar que mesmo onde existe esta coleta de esgoto, apenas 46% é tratado. Também vale ressaltar que 35 milhões de moradores no Brasil não recebem água tratada. Então, são problemas essenciais para o enfrentamento desta doença e outras, né? São muitas as anomalias sociais no cotidiano dos brasileiros. Da pesquisa nacional por amostra de domicílio de 2018, revela que metade dos brasileiros recebiam até R$ 820, sendo que seus gastos mensais 72%, da população gasta com alimentação, com habitação, aluguéis ou financiamento e transporte. E é muito difícil para a população ter uma reserva de dinheiro. Também é importante destacar que 41% trabalha na economia informal. Dentro deste contexto todo, precisamos entender quais são os problemas que estes brasileiros estão enfrentando, uma vez que são poucas as políticas públicas e a presença do Estado nas comunidades carentes. O grande adensamento, nas diferentes tipologias de habitações, como nos cortiços que estão espalhados na região metropolitana de São Paulo, tem como característica casas ou construções onde os cômodos são alugados, servindo cada um deles como habitação para uma família, geralmente com espaços restritos, com 8, 9 metros quadrados, e onde todas as funções são realizadas, como dormir, cozinhar, e geralmente as instalações sanitárias são comuns e coletivas. Muitas casas têm muita umidade, Muitas casas são insalubres, porque não recebem insolação e ventilação suficiente, e que acabam gerando sérios problemas, como problemas respiratórios. A insalubridade vai afetar, a saúde da população. Nabil Bonduki, na sua pesquisa histórica sobre habitação precária, destaca que as primeiras ações que são desenvolvidas nas moradias precárias aconteceram a partir de médicos sanitaristas para enfrentar doenças como tuberculose, como a febre amarela. Ele ressalta no final do século XIX. Em 1918, a gente teve aqui no Brasil, em São Paulo, a gripe espanhola, que matou mais de 8 mil pessoas, quando a população haviam 500 mil habitantes, ou seja, 2% da população acabou falecendo. Então é um problema que persiste, em muitas moradias, com problemas sérios, de adensamento, com muitas precariedades, urbanas e habitacionais.
É importante entendermos, né, como que as tipologias são diferentes também. Por exemplo, nas favelas, são tipologias muito variadas, com tamanhos variados, né? Mas também tem áreas reduzidas, né? Com, por exemplo, casas com 20, 30 metros quadrados, né, no máximo, mas com muitas pessoas morando dentro, né? O que difere muitas vezes dos cortiços é que nas favelas as instalações sanitárias são individuais, mas o grande problema é o abastecimento de água tratada e a coleta de esgoto, né? Então acho que é importante a gente entender essas diferenças também. Que muitas vezes, né, esse esgoto ele é levado in natura para rios, para as ruas. Não podemos esquecer, né, também das kitnets, que são tipologias habitacionais que existem principalmente na área do centro expandido de São Paulo, né, que são também áreas muito reduzidas, né, as kitnets são ambientes só, o que diferencia, ela tem um banheiro, né, e uma cozinha, às vezes essa cozinha ela tá até junto com um único espaço, né, mas são áreas extremamente reduzidas, com 18 metros quadrados e muitas pessoas morando, né, em conjunto. E aí é importante destacar que como as crianças, né, vão enfrentar essas áreas reduzidas. É muito difícil, né, conseguir segurar as crianças nesses pequenos espaços, como que as crianças vão brincar, como isolar as crianças também dos idosos. Então a gente precisa encontrar aí formas, né, para enfrentar este grande problema de saúde, né. É importante também lembrar dos moradores em situação de rua. Em São Paulo são mais de 24 mil, né, que moram nas ruas. Então, como enfrentar esse problema? Um exemplo, né, que eu acho que é importante lembrar, que são as ocupações, né? Então, são muitos edifícios que estavam vazios, né, principalmente aqui na área central, acumulando muitos lixos. Muitos movimentos sociais organizaram, acabaram enfrentando aí, ocupando os prédios justamente para reivindicar políticas públicas e acabam exercendo um exemplo até, né, por reformar esses prédios, na prevenção e combate a incêndios, em desenvolver, né, reformas para melhorar as condições de salubridade, né, no trabalho também com as famílias, né, para exercer o papel da cidadania, e atualmente estão fazendo um trabalho exemplar no combate ao coronavírus, ajudando as famílias, né, conseguindo doações de cesta básicas, de material de limpeza. Então, eu gostaria de passar essa mensagem, né, que o poder público, o Estado, ele precisa urgente enfrentar este problema nas comunidades carentes e, acima de tudo, desenvolver um trabalho colaborativo e coletivo, principalmente com os representantes, com as lideranças das comunidades, com os movimentos sociais que estão diretamente ligados ao cotidiano, né, dos moradores. Então, juntos, precisamos enfrentar este problema, precisamos ser solidários, precisamos mais do que nunca dar empatia, né? Precisamos entender o problema do outro, né? Então, dentro do poder público, dentro das universidades, com a iniciativa privada, juntos precisamos enfrentar este problema e precisamos mais do que nunca ser solidários. Vamos cuidar das nossas crianças, né, das pessoas que têm alto risco, né, de adquirir essa doença. Precisamos mais do que nunca cuidar dos nossos idosos. Então, obrigada, né, pela oportunidade e vamos juntos, solidariamente, enfrentar essa doença. Obrigada.